Olá, meus amigos da Casa Fraterna Espírita Chico Xavier. É uma satisfação enorme, uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez. E queremos deixar nosso abraço a todos vocês e pedir que Jesus, nosso Divino Mestre, nos abençoe, nos intua, para que possamos fazer um estudo, estudar o Evangelho de Jesus nessa manhã. E o nosso tema que nos foi solicitado é a parábola da ovelha perdida. Temos que lembrar que no tempo de Jesus, Deus viveu numa época judaica, viveu sob a lei do judaísmo. Então, naquela época, as coisas eram muito difíceis. As pessoas não tinham estudo, né? Segundo historiadores, menos de 10% das pessoas daquela época sabiam ler e escrever. Não existia material como, por exemplo, caderno, lápis. Não existia nada que nós temos hoje, tantos recursos, né? Então as pessoas tinham que memorizar o ensinamento, guardar na memória. Não existia aqueles rabinos, aqueles doutores da lei, aqueles que eram os professores da época. Então tinha aqueles que eram um pouco mais criativos. Então, às vezes, criavam história para poder facilitar o entendimento da lição que estava fazendo. Então, já era comum na cultura judaica, quando os rabinos iam interpretar a Torá, por exemplo, eles já contavam uma pequena história justamente para poder ilustrar uma história que fosse interessante, que chamasse a atenção das pessoas que estavam ali estudando, para que as pessoas fixassem mais o conteúdo sendo dado. Aí tornaria mais fácil, né, a assimilação das pessoas que estavam estudando e também fixava mais o conteúdo dado. Tendo em vista que naquela época não estudava química, física, biologia, matemática, português. Não, estudava na época a lei, a Torá. Então todo mundo aprendia a Torá. E eles decoravam, né? Eles decoravam tudo aquilo ali, tinha facilidade de decorar. Então, Jesus também fez isso. Jesus também começou a falar por parábolas. Mas o que é uma parábola? A parábola, ela vem lá do grego, de parabolê. Parabolê significa, no latim, parábola. Ela vem também lá do hebraico, ela vem de machal. Machal já é assim uma coisa mais profunda. Machal pode ser considerado uma analogia, uma comparação. Por isso nós não temos o número correto de parábola que Jesus falou. Alguns historiadores consideram tal parábola como parábola, outros não, enfim. Mas a definição mais correta do machal seria uma metáfora. Você fazer uma comparação, né? Através, pegava uma coisa que o homem conhecia, tinha controle daquilo, tinha conhecimento daquilo, e fazia a comparação com o reino de Deus, mais ou menos assim. Então a palavra visa isso, né? Iluminar o ouvinte, iluminar a pessoa que está ali ouvindo com uma historiazinha básica. Mas nós sabemos, né, que a parábola de Jesus tinha um diferencial a mais. Que a parábola de Jesus é justamente porque o homem, naquele momento ali, ele não estava em condições ainda de compreender a lição do mestre. Então Jesus contou e deixou nas entrelinhas, esperando que chegasse a ciência, que o homem evoluísse intelectualmente, e mais na frente então ele ia compreendê-la. Eu gosto de dar um exemplo assim. Quando Jesus fala lá para os apóstolos, lá na ceia, há muitas moradas na casa de meu pai. Eu pergunto, o que eles entenderam com essa passagem? Porque naquela época eles não sabiam nada de universo ainda. Até hoje nós não sabemos direito, né? Imagina naquela época. Eles achavam que a Terra era o centro do sistema solar. O que eles entenderam com isso? Mas a mensagem de Jesus ficou ali, gravada. Passaram 18 séculos, 20 séculos, agora o homem já tem noção do que é o universo, né? Uma noção pelo menos básica, e já pode compreender melhor. Né? Então a palavra de Jesus ela é atemporal, ela é para toda a nossa encarnação ainda.
Muito bem. Mas aqui nós vamos falar da ovelha, a ovelha perdida. Naquela época nós sabemos que a ovelha ela era muito popular. A ovelha era quase que um animal doméstico, porque a ovelha era um animal dócil, um animal tranquilo. E a ovelha, ela tinha, como diz o outro, 1001 utilidades. Ela servia, ela tinha a lã, né, o pelo dela para fazer a lã. Ela tinha a pele usava até para fazer os pergaminhos daquela época. Ela tinha também, dava o leite, que era importante naquela época, do leite fazia o queijo, enfim. Então ela tinha 1001 utilidades, ela tinha várias utilidades, por isso que era um animal muito versátil e as pessoas investiam. Então hoje em dia as pessoas investem na bolsa, investem na poupança, naquela época eles investiam nas ovelhas. Então existiam as pessoas que tinham lá centenas de ovelhas como investimento. Abraão, Isaac, Jacó já tinham sua riqueza baseada nas ovelhas. Mas a ovelha também tinha uma outra utilidade que era muito importante, pelo menos para a cultura judaica, porque ela era a preferida para fazer os sacrifícios, os holocaustos, como diziam. Então, fazia o sacrifício da ovelha, principalmente no templo de Jerusalém. E o pastor? Bom, o pastor era às vezes o dono das ovelhas, que ele mesmo era o pastor, e muitas vezes ele era um funcionário, uma pessoa que trabalhava como pastor. Então ele tinha as ovelhas como se fosse uma criação, como se fosse a própria família. Ele sabia o nome de cada uma das ovelhas, as ovelhas obedeciam pelo nome. Por isso que tem então, né, esse nome de pastor. E Emmanuel vai nos dizer então que essas parábolas de Jesus, quando ele fala por parábola, é justamente para ficar mais para frente no nosso entendimento. Olha só o que ele fala no livro O Consolador. Ele fala que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Está no livro Consolador essa questão. Ou seja, é a semente que ele plantava, porque naquela época, nós já dissemos, nós não tínhamos condições de compreender tudo o que ele vinha nos dizer. Então ele disse e deixou ali, esperando. Deixou como os outros, né? Deixou no oxigênio, aguardando o momento do homem evoluir, do homem adquirir mais conhecimento, para poder compreender o que ele disse há 2000 anos. Então essa semente que ele plantou. Mas é uma semente divina, como diz Emmanuel. É uma semente de Deus em nosso coração. E essa semente, ela desabrocharia mais tarde. Ou seja, não é para agora, não é para aquela época. É mais tarde. Então hoje nós já temos uma compreensão melhor das parábolas. Mas daqui a alguns anos teremos outra compreensão. E assim vai. Enquanto nós tivermos que evoluir, nós tivermos ainda que nos depurarmos, nós estaremos precisando do Evangelho de Jesus do nosso lado. Aí depois que nós nos tornarmos espíritos puros, aí não, aí nós já teremos o Evangelho totalmente incorporado no nosso espírito, incorporado, né, no nosso patrimônio espiritual. E aí vamos pôr em prática, porque a lei de Deus ela está na nossa consciência, né? Aí é a hora de a gente colocar essa lei toda em prática. Então a parábola perdida, ela foi registrada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus ela está isolada, mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ela faz parte de uma tríade. São 3 parábolas contadas como se fosse uma única parábola. É a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas têm o mesmo significado, elas têm o mesmo que é mostrar para nós a misericórdia de Deus. Que Deus Deus está procurando não os sãos, mas os doentes, para poder salvá-los. Mas por que então que Jesus contaria 3 parábolas com o mesmo significado? É porque ele contava as parábolas de acordo com a sua clientela. Então, ele contou a parábola da ovelha dedicada às pessoas que estavam ali perto dele, que são os pastores de ovelhas, pessoas que entendem de ovelha, sabem como é que é uma ovelha, sabem o valor que o pastor tem para a ovelha. Já para a mulher, que é aquela dona de casa, que cuida de casa, que tem lá os seus amores, né?
às vezes ela ganha um presente daquele ali, é daquele valor aquele presente. E as 10 dracmas, que fala aqui na parábola, era na verdade um colar. É uma bijuteria daquela época, que o homem dava às vezes para a mulher como um presente, até mesmo como uma aliança, um compromisso. Então a mulher tinha aquilo ali com um valor sentimental muito grande. E então, se perdesse uma moedinha daquela ali, ela ficava, né? Então ela corria atrás até encontrar. E o filho pródigo também, né? Então, quer dizer, mas se o homem, se Jesus tivesse contado a parábola da ovelha para a mulher, que fica dentro de casa, cuidando das coisas de casa, ela não ia entender nada. Então ele contou a parábola da ovelha para o pastor e a parábola das 10 dracmas para a mulher. E aquele pai de família, que tem a sua família e cuida da família, preocupado com a educação dos seus filhos, aí ele contou a parábola do filho pródigo. A mesma parábola, o mesmo sentido, sempre mostrando que Deus sempre vai buscar aquela ovelha perdida, aquele filho desgarrado ou aquela moeda que a mulher encontrou e ficou muito feliz. Mas a parábola, então a parábola, essas 3 parábolas que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, todo o capítulo 15 só contém essas 3 parábolas. E ali foi intitulado Parábolas da Misericórdia. Que é justamente o que nós falamos, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Então, essa história, essas 3 parábolas com esse mesmo objetivo. Nós vamos então nos dedicar nessa manhã de hoje na parábola da ovelha perdida. Então começa dizendo assim, que Jesus, aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Porque quando Jesus andava, saía na rua, fazia uma viagem, uma coisa assim, logo formava-se em torno dele uma multidão de pessoas. Eram pessoas doentes, pessoas paralíticas, pessoas leprosas, pessoas com problemas de visão, de audição, enfim, pessoas enfermas. Naquela época também não tinha assistência médica, hospital não existia. Então Jesus era procurado, né, porque ele era a salvação, ele era o consolador. Então estava sempre junto dele essas pessoas, até mesmo as mulheres, as prostitutas que procuravam Jesus, e Jesus acolhia a todos, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram totalmente discriminados pelos judeus, mas Jesus então acolhia todos. E ele falava que os sãos não precisam de médicos, quem precisa dos médicos são os doentes. E ele veio justamente para esse pessoal mais necessitado. Mas para os fariseus, os saduceus, os escribas, aqueles doutores da lei da época, para eles, as pessoas que tinham doença, tinham lepra, tinham algum tipo de doença grave, eram consideradas pessoas pecadoras. Que aquela doença ali era Deus punindo ele pelo pecado que ele tinha cometido. E eram então discriminados. Os leprosos, por exemplo, eles eram colocados à margem da sociedade, extirpados da família, e tinham que viver num lugar isolado. Por quê? Porque a lepra era uma doença muito contagiosa, e eles não conheciam nada sobre isso, eles tinham medo então de contaminar as outras famílias. E ali eles morriam à míngua, porque não tinha nada, não tinha assistência nenhuma. Mas para eles, para o judeu daquela época, ter uma pessoa na família que era leproso era uma vergonha, porque aquela pessoa era uma pessoa pecadora, por isso que tinha lepra. Olha só, né, o pensamento daquela época. Então Jesus disse, não, eu vim para acolher justamente esses. Então Jesus estava ali vendo, né, porque eles murmuraram, assim, né, eles começaram a fazer uma fofoquinha entre eles ali, e Jesus via. Jesus escutava, Jesus o ouvido de Jesus era muito mais depurado do que o nosso, e ele ouvia tudo aquilo ali. E ele então, vendo que eles estavam ali revoltados, porque ele estava acolhendo os pecadores, então ele conta essa parábola. É por isso que ele conta essa parábola. E ali ele viu que tinha 3 grupos ali, né? um grupo de
pastores, um grupo de mulheres, donas de casa, e um grupo de pais de família. Então ele contou as 3 parábolas. Não vamos contar só a primeira. Fica para a próxima, para os próximos encontros, né? Então Jesus disse: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Essa foi a primeira parte, né, para chamar a atenção deles, né? Ora, qual de vós tendo 100 ovelhas, se você perder uma, você não vai buscar aquela que você perdeu? E fala: achando-a, põe-a sobre os ombros e, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha que estava perdida. Aí ele fala, arremata dizendo: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele contou essa palavra justamente, né, para calar a boca daqueles saduceus, daqueles fariseus que estavam ali, achando que ele estava errado. Porque ele foi convidado para almoçar, para comer na casa de um daqueles importantes ali, e ele chega lá com um punhado de gente, né, consideradas como publicanos, que eram os cobradores de impostos, que os judeus odiavam pagar os impostos para Roma, e eram também os pecadores, pessoas em sofrimento. Então está dizendo, é isso aí, né? Que ele vai buscar aquele que precisa. Que aqueles que não precisam, porque os fariseus, os saduceus, eles achavam que não precisava. Eles achavam já que eles estavam salvos já. Então eles não estavam precisando naquele momento. Então eles não era para eles que eu tinha vindo, mas para aqueles que necessitavam. E no Evangelho do Rodolfo Caligares, ele vai fazer uma pequena interpretação dessa parábola. Ele fala que as 100 ovelhas, quem são essas 100 ovelhas? Essas 100 ovelhas somos nós, a humanidade da Terra. Todos os espíritos que estão em torno da Terra, tanto encarnados quanto desencarnados. Todos nós somos essas ovelhas que Deus confiou a Jesus como nosso governador para que ele nos encaminhasse para o reino de Deus. Estima-se que hoje nós temos em torno de 24 bilhões de espíritos em torno da Terra. 8 milhões, 8 bilhões, né? 8 bilhões de espíritos encarnados e mais 16 bilhões de espíritos desencarnados. Todos esses fazem parte desse redil, dessa equipe, né? Desses espíritos que foi confiado por Deus a Jesus para que eles conduzissem cada um deles para o reino de Deus. E pergunta também Rodolfo Caligares, e quem são essas ovelhas desgarradas? Quem é essa ovelha que Jesus vai buscar e trazer nos ombros? E aí a resposta, né, é que somos todos nós que desviamos o nosso caminho. Todos nós que temos interesse ainda às vezes em bens efêmeros, os bens materiais, que não nos leva a nada, que todos, nossa riqueza maior é a riqueza espiritual, mas nós dedicamos tanto às coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais. É óbvio, nós precisamos das coisas materiais, sem dúvida, sombra de dúvida, porque nós estamos no mundo material, mas não podemos dar para esse mundo material mais importância do que o mundo espiritual, porque senão nós vamos distanciando das leis de Deus. Então a ovelha somos nós mesmos, né? As ovelhas desgarradas, mas muitos já conseguem estar caminhando sozinho. Então Jesus disse que não foi para esses que ele veio para aqueles que estão ainda em dificuldade, para auxiliar, para ajudar. E quem é o pastor? Aí já falei, né? Já até citamos anteriormente que o pastor dessas ovelhas é o próprio Cristo. Que ele disse que nenhuma ovelha do meu Pai se perderá, né? Porque ele vai conduzir todos nós para o reino de Deus. E como é que essas ovelhas conseguem se perder? Porque tendo um pastor do lado, conversando com elas, o pastor sabe o nome de cada uma delas, mesmo sendo 100, que era um número razoável, 100 ovelhas era um grande patrimônio. Mas o pastor sabe a ovelha de cada um. E a ovelha conhece a voz do pastor. Como que ela se perde então? Aí Rodolfo Caligares vai explicar
É porque às vezes as ovelhas, elas começam, ele fala que é pelo apetite, né? Que elas começam a ser atraídas pelas ervas, eles falam aqui, as ervas tenras de certas regiões. Aquele capim gostoso, macio, né? Então elas estão caminhando para voltar para o local, né, para o redil. Entanto, elas ficam por ali embromando, comendo um negócio, um capim daquele ali, uma coisinha ali, e ela vai se entretendo ali, daqui a pouquinho ela se perde do bando. O bando se afasta e ela para de ouvir a voz do pastor. E aí depois, então, ela não consegue mais acompanhar. Mas quando o pastor chega lá no local com o seu aprisco, ele vai perceber que tem uma delas que está faltando. Que Deus conhece cada um de nós. E o pastor também conhece cada uma de suas ovelhas. Aí ele vai perceber que está faltando, né? Assim também acontece conosco na nossa caminhada evolutiva. Nós estamos caminhando com o nosso grupo de ovelhas, e às vezes nós entretemos com as coisas banais, com as coisas mesquinhas. É aquela semente que foi plantada no espinheiro, né? Os espinhos que vêm e acaba que eles vai crescendo e vai abafando aquela semente, aquela planta. E aí a planta acaba morrendo. Então é isso que acontece com a gente fica abafado por tanto de coisas materiais que nos envolvem, né? Tantas coisas mundanas, os gozos, as catas dos gozos materiais, né? Seja familiarizado, enfim, os vícios, tantos vícios que nos atrai tanto, né? E a gente acaba se afastando da lei de Deus também. Então nós ficamos sendo essa ovelha perdida, precisando de um socorro. Mas não temos dúvida, que todos nós seremos recorridos, recebendo socorro. Todos nós seremos socorridos, sem sombra de dúvida, porque Deus é Pai, Deus é amor. Não deixaria jamais uma de suas ovelhas passando por perigo, né? Então a segura parábola é justamente isso, né? Que nós sempre, sempre estamos conduzidos pelo bom pastor, que é Jesus. E que esse bom pastor, ele dá vida pelas próprias ovelhas. Então veja que ele deixou 99 no lugar, que eu sabia que as 99 já estavam protegidas já, porque elas não iam se afastar uma da outra. E fui atrás daquela outra que foi frágil, que foi fraca, ele vai resgatá-la com todo amor. Então Jesus disse que nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Essa frase, na verdade, nós não vamos encontrá-la na Bíblia, nos Evangelhos. Ela está, o homem deu uma arrumada nela, né? Deu uma melhorada. Mas o que está na verdade no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39, é que nenhum de todos aqueles que me deu se perderá. E aí o homem ajustou para ficar mais bonitinho, né? Mas o que nós devemos entender então por lei natural? Existe uma lei. Como Deus nos deu a razão, Deus nos deu o livre-arbítrio, a responsabilidade, para que nós pudéssemos evoluirmos, para que nós pudéssemos ser um dia um co-criador, então nós também temos uma lei. E seguindo essa lei, nós estaremos sempre no caminho correto. Seguindo essa lei, né, nós não temos como nos afastarmos, né, do nosso bando de ovelhas. Nós estaremos juntos ali, todos que seguem essa lei. E que lei é essa? Lei natural, é a lei de Deus. E Allan Kardec vai perguntar para os Espíritos, na questão 614, que se deve entender por lei natural. E a resposta é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Então nós temos a lei. Essa lei que nós temos na nossa consciência, na questão 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, ele fala na consciência, nós já temos da nossa consciência gravada todas as leis de Deus. É tanto que quando nós fazemos algo de errado, a nossa consciência acusa. Por quê? Porque está lá a lei de Deus. Então essa lei é a única lei que existe para a nossa felicidade. Ela é única. Ela serve para todos os mundos, para todas as galáxias, é única, porque é a lei de Deus. Se Deus é único, então a lei dele também é única, né? Então ela é para a nossa felicidade.
mas se nós conseguir segui-la corretamente, né? Ela até inclusive nos dá o norte. Eu posso escolher o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, é questão do nosso livre-arbítrio. E aí ele fala na última frase, né, que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. E por hora nos afastamos bastante das leis de Deus por motivos que nós já explicamos. Os atrativos que a vida nos oferece, a vida material, a vida mundana, e nós às vezes preferimos postergar, seguir Jesus, postergar, cumprir essa lei maravilhosa que é a lei natural, para poder satisfazer os nossos desejos íntimos. Desejos que são totalmente superficiais, totalmente efêmeros. Esses desejos, né? Desejo de ter uma casa enorme, desejo de ter um carro dos mais caros, tudo isso vai ficar, tudo isso é empréstimo. Nós não somos donos de nada aqui na Terra. E às vezes nós damos muito mais atenção a esses bens da Terra do que os bens celestiais. Quando chegarmos na hora de prestar a conta, vai perguntar, cadê os seus bens? Cadê aquilo que você cultivou, que é fazer o bem, ajudar o próximo, levar uma vida correta? E aí, nesse momento, quando colocar na balança, né, nosso saco do que nós levamos, nossa bagagem, não vai pesar nada. Por quê? Porque os bens materiais ficaram tudo aqui, satisfazendo os nossos desejos. Então, quando nós já estamos satisfeitos aqui na Terra com os nossos desejos, então, como disse, já recebestes a vossa recompensa, não é isso? Mas vamos também observar aqui, depois de Rodolfo Caligares nos falando, que nós temos que observar o seguinte, que aquele homem, aquele pastor, foi contar suas ovelhas, percebeu que tinha uma menos ali. E ele sabia até o nome dela. O que ele fez? Correu para buscá-la. Já era de noite, já era escuro, os lugares talvez perigosos, com animais ferozes, animais peçonhentos, mas ele não mediu esforços. Ele foi de coração, a procurar, encontrar, e sabia que ela estava ali correndo perigo, e estava às vezes com medo, porque talvez fosse uma ovelha mais jovem, até porque se ele pegou ela nos ombros, levou nos ombros, talvez fosse uma ovelha mais jovem mesmo, porque uma ovelha grande mesmo fica difícil você carregar ela nos ombros. Então ele foi. E chegando lá, quando ele a encontrou, né, ele não usou de violência, de agressividade, né? Ele não usou nenhum tipo de açoite, nenhum castigo para ela, não. Ele ficou feliz, satisfeito, pegou ela e colocou nos ombros. Levou ela nos ombros, nem deixou ela ir só andando na frente, não. Levou nos ombros. É assim que nosso Pai também faz com a gente. Quando nós nos perdemos, que nós nos encontramos, a felicidade do nosso Pai é essa. E Jesus é o representante do nosso Pai. Então é assim que o pastor chega em casa e congrega com os amigos, né? Chama os amigos, olha, vem para minha casa, vamos comemorar. Ele fala, olha só como ele fala, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Ele não mandou alegrar com a ovelha, alegrar com ele. Ele estava regozijando naquele momento porque tinha resgatado uma ovelha. É assim que Jesus sente quando resgata cada um de nós. Cada um daqueles leprosos ali, aquelas mulheres de má vida, consideradas de má vida, que era discriminada, e Jesus acolhia todos da mesma maneira. Colocava nos ombros, né, e levava para casa e chama os amigos para comemorar, porque resgatou uma ovelha. Aí ele arremata na parábola, né, com essa frase, que é a frase que, digamos assim, finaliza as 3 parábolas. Ele fala, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então nós estamos procurando aquelas ovelhas perdidas, para que possamos fazer com que elas retornem, né, para o caminho certo, ou tornem o caminho do bem. Mas Jesus disse, né, que está no Evangelho de João, no capítulo 16, ainda tem muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar por agora. Então, quando Jesus veio, a humanidade não estava ainda preparada intelectual e moralmente para ouvir a sua palavra.
Mas não tem problema. Ele não se preocupou com isso, porque ele veio nos trazer naquele momento o consolo daquele povo tão abandonado, tão explorado por Roma, pelas guerras, tantas coisas que existiam, a exploração dos próprios judeus, explorando seus irmãos. Então Jesus veio trazer o consolo. E ele disse que enviaria um outro consolador para continuar a tarefa que ele começou. Mas a sementinha ficou plantada ali. Né? Então você deixou certas verdades veladas, foi justamente porque ele confiou no homem, acreditando que o homem ia estudar, ia evoluir intelectualmente, moralmente, para que mais tarde, né, como diz lá na passagem de Emmanuel, mais tarde ele pudesse então compreender melhor isso aí com seus próprios esforços. Por isso que vem mais tarde. Então temos que lembrar que uma semente, ela só vai germinar quando ela tem as condições próprias, propícias. E quais são as condições propícias para uma semente germinar? É a terra apropriada, o adubo, né? É a água, regar, jogar uma aguinha na semente, é o sol ali com o calor, tudo. Então a planta tem que ter as condições. E somos nós, não é? Que temos que dar essas condições para que essa plantinha germine nos nossos corações. Então nós temos vários casos aí, como por exemplo o caso de Zaqueu. Zaqueu também era uma ovelha perdida, ele era um publicano. Então ele era um homem muito rico, que talvez ele tenha realmente explorado um pouco seus irmãos ali, judeus, e ficou rico, talvez ilicitamente, como ele era acusado pelos próprios irmãos judeus. Mas Jesus então vai até a casa dele, porque Zaqueu pede para ele, faz uma prece. Zaqueu tinha vontade já de ver Jesus, porque sabia que se ele visse Jesus, ele ia conseguir sua transformação. Que apesar de tudo, Zaqueu já era uma pessoa arrependida. Ele ajudava as pessoas que necessitavam, né? Queria se melhorar, ele tinha vontade de se melhorar. Então, eu tenho informação que Jesus estava ali na Galileia pregando, né, o reino de Deus. Ele se interessou muito, queria ver Jesus. Mas Jesus vai de encontro a ele. Jesus vai então até a cidade onde ele morava, e eram as pessoas mais ricas ali, que ele era o chefe dos publicanos, odiado pelos judeus, muito rico. No entanto, não podia sair na rua, porque as pessoas ficavam, né, discriminando ele, né, e humilhava ele, a família dele. Então, ele queria mudar de vida, queria largar tudo aquilo ali para viver uma vida tranquila. Então Jesus vai até a cidade dele, que é a cidade de Jericó. Então Jesus vai, entra na cidade, e Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar naquela rua ali, ele foi lá, quero encontrar, quero ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Mas ele sabia que ele não tinha condições porque ele era muito pequeno, ele era uma pessoa, ele era um anãozinho. Ele tinha uma doença de nanismo, possivelmente. Ele disse, então como é que eu vou fazer para ver Jesus? Porque ele só está em volta de muita gente, eu não vou, nem consigo vê-lo, eu sou pequenininho. Mas aí ele não ficou apenas ali, né, reclamando, não. Ele arrumou um jeito, ele foi atrás, buscou. Ele resolveu então subir numa árvore, num sicômoro. Ele subiu na árvore e ali, né, agora quando eu passar aqui, eu vou vê-lo. E não deu outra. Quando vinha Jesus lá com a multidão, que eram os fariseus também, saduceus, muita gente, né? E Jesus então, ele então vê Jesus aproximando dele, o coração dele começa a bater forte de emoção. E quando Jesus chega bem debaixo da árvore, que olha para cima, que vê lá em cima, fala para ele assim, Zaqueu, apressa-te em descer já daí, que ainda hoje me hospedarei em sua casa. Imagina só como que ficou o coração desse Zaqueu. Ele desceu dali correndo e foi arrumar, preparar as coisas para receber todos aqueles ali. E aqueles publicanos, e aqueles fariseus ali começaram a criticar de novo, tá vendo? Ele vai pousar na casa de uma pessoa de má vida. E Jesus vai, e quando eles estão conversando lá, todo mundo conversando, se alimentando, Zaqueu levanta e fala, mestre, ainda hoje darei a metade dos meus bens aos pobres.
E se alguém lesei, o quero recompensar em 4 vezes mais. Aí Jesus fala para ele, então, faz aquela frase bonita, né? Essa casa hoje recebeu a salvação. Porque esse homem também é filho de Abraão, ou seja, filho de Deus. Abraão era considerado Deus dos judeus. Esse homem também é filho de Abraão. Então, por que eu vou discriminar uma pessoa só porque ele tem uma profissão, né, que não é digna? Não, ele também é filho de Deus. Aí ele fala, né, que o filho do homem veio para salvar o que estava perdido. Era o pastor salvando ali aquele considerado aquele pecador. Mensagem muito belíssima, né? Mas vamos finalizar então aqui nossa parábola de hoje contando a história de André Luiz. Aliás, ele mesmo contou essa história no livro Nosso Lar. Era uma pessoa que vivia aqui numa vida tranquila, era uma pessoa que, filho de pais abastados, ele não teve problema para estudar, o pai dele tinha dinheiro, bancava tudo. E ele casou, teve uma família, mas continuou naquela vida ainda, né? Aquela vida noturna, buscando os prazeres da vida, bebia socialmente, né? E usava outras coisas também, sexo desregrado, né? Mas aí ele teve um problema, porque aí tudo isso gerou para ele um problema. Noites mal dormidas, álcool, próprio tabaco, o sexo desregrado, adquiriu algumas doenças. E aí então ele teve um problema sério, um problema intestinal sério, teve que fazer, fez 2 ou 3 cirurgias, mas não veio a óbito, né? E quando ele se deu, ele estava num lugar insalubre, um lugar onde não tinha os raios solares, um lugar horrível, mas ele já sentiu que ele estava fora do corpo, embora ele estava no seu corpo físico, sentia os prazeres, né? Sentia fome, sentia vontade de dormir, sentia sede, sentia a barba dele já crescendo no rosto, a roupa apodrecendo no corpo, ele sentia todas essas sensações, mas não sabia o que estava acontecendo, não tinha noção do que estava acontecendo. E o pior de tudo é que ele era perseguido por entidades, espíritos assim, de forma animalesca, e que o perseguia, corria atrás dele e vivia fugindo para lá e para cá. E os espíritos chamavam ele de suicida, de infame, até mesmo de assassino. E eu não sabia por quê. Por que suicida? Se eu lutei tanto tempo no hospital, querendo ficar bom, né? Ele não considerava suicida. Mas aí, quando ele vai para o hospital lá em Nosso Lar, Clarence explica para ele, o médico explica para ele por que ele era suicida. Então ele estava ali apavorado, ficou ali durante muitos anos naquele local, correndo para lá e para cá. 8 anos, ele mesmo disse, né? Até que um dia ele chegou no fundo do poço. Estava totalmente sem energia, não tinha energia nenhuma. Então ele lembrou da casa dele, dos filhos, da família, né? Ele até ia na igreja, mas ele não tinha religião, não acreditava, né? Então ele resolveu fazer o quê? Fazer uma prece. Ele fala, né? Sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza me estendesse mãos paternais. Olha a prece que ele faz, pedindo ao supremo autor da natureza, né? Pedindo a Deus que estendesse a ele as mãos paternais, né? É o mesmo caso do pastor lá em resgatar a sua ovelha. E ele continua dizendo assim, apenas sei que a chuva de lágrimas lavou o rosto, me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Então ele colocou todo o sentimento dele naquela prece ali, né? E ela foi ouvida. Quando ele observa, ele vê assim, já começaram os raios de sol a aparecer e vem, né, aquela claridade ali. Então ele fala, foi nesse instante que as neblinas espessas dissiparam e alguém surgiu, emissário do céu. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Era Clarencio, um dos ministros do Nosso Lar que estava ali. Ou seja, a assistência ao André Luiz estava o tempo todo durante dele, desde o primeiro dia, mas ele não conseguia enxergar, não via. Então ele levou 8 anos para lembrar de fazer uma prece. E quando ele fez a prece, abriu nele, né, aquele clarão,
e recebeu o socorro, né? Era a ovelha sendo resgatada. E ele então ficou espantado, com medo, porque ele vivia sendo perseguido, né? Tudo para ele era medo. Mas então Clarencio fala para ele assim: coragem, meu filho, que o Senhor não te desampara. É muito bonito ver a misericórdia que Deus tem para cada um de nós. Então, meus amigos, era essa a passagem de hoje. Podemos explorá-la de outras maneiras, mas no momento foi isso que nós tínhamos para trazer para vocês. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.